Vem cá, se eu te disser que a gente vai conversar agora sobre maternidade, você vai achar que é um assunto só de mulher? Pois saiba que não é não, viu? Maternidade é assunto para todo mundo, incluindo os homens. E é dessa maneira que a gente vai conduzir essa nova temporada do Na Palma da Mari aqui no estúdio. A gente vai receber mulheres, mas a conversa é para todo mundo, hein? Hoje, no primeiro episódio, a conversa, como eu disse, é sobre maternidade. Mas maternidade depois dos 40 anos, algo cada vez mais comum no Brasil. Em 20 anos, o número de bebês nascidos de mães com mais de 40 anos cresceu quase 72% no país. E a nossa estreia não poderia ser melhor, porque olha só quem tá aqui, gente. Cláudia Raia. Oi. Teve o Luca aos 56 anos de idade. Tudo bem, Cláudia? Que Tudo prazer ótimo. ter Obrigada, você na nossa estreia. Mari. Adoro você, acho você incrível. Nossa, por favor, vocês registrem esse vídeo, tá vocês me gravado, mandam né, depois, gente? Não dá viu? pra andar pra trás agora. E a doutora Silvana Vasconcelos, que foi obstetra. Sim. Da Cláudia, ou seja, vocês têm muitas histórias juntas. Sim. Passaram por esse momento juntos. Obrigada pelo tempo, viu, doutora? Obrigada também pela oportunidade. Cláudia, eu queria começar te perguntando o seguinte, eu vi muitas entrevistas suas falando sobre isso, e você é uma mulher muito forte, muito corajosa, uma mulher que questionou muito o roteiro tradicional da mulher ao longo da sua vida inteira. É verdade. E isso é muito importante, porque às vezes a gente naturaliza coisas que as pessoas vão falando pra gente, né? Tem que casar em determinado momento, tem que casar, tem que ter filho em tal idade. Quando você engravidou, aos 55 anos de idade, você quebrando esse roteiro mais uma vez, você estava segura ou ainda tinha a vozinha na sua orelha te dizendo, acho que não? Como que você se sentiu nesse processo? Eu tenho uma coisa a meu favor, Mari, que eu sou muito inconsequente. Eu vou. Eu acredito numa coisa, eu vou. E assim, nada me para, na verdade, nem um comentáriozinho, nem alguém que fale isso ou aquilo. O meu ginecologista, por exemplo, ele diz, não, você não vai engravidar. Você já está na menopausa, esquece isso. Aí porque eu ia fazer o FIV, né? Então eu procurei a doutora Silvana, na clínica que ela trabalhava na época, e que era do Dr. José Bento, eu tô hoje menopausada. Dr. José Bento, e fui procurar o FIV, normal, como as pessoas fazem, um pouco mais maduras e tal. E aí eu não imaginei que ele fosse falar para mim, olha, eu acho que tem toda a possibilidade de você engravidar, e ela diz para mim, você vai engravidar. Fez toda a diferença. Meu ginecologista ligou para ela, pelo amor de Deus, vocês estão malucos, gente. Isso não pode ser, não vai acontecer. Ela acalmou ele, calma. Ela tá muito bem, ela não tem idade biológica da idade que ela tem, né? Ela tem 40 anos de idade biológica. Então, assim, ela se cuidou a vida inteira, ela tem uma vida super saudável. E nós somos adultos para saber lidar com as nossas frustrações. Foi o que ela respondeu para ele. Foi uma confusão que eu fiz, na verdade, né? Mas, quando eu decidi engravidar, eu tinha tanta certeza que eu ia ter um terceiro filho, que nada abalava essa fé. Aliás, isso foi dito para mim quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu tenho uma cartomante, na verdade ela é uma espiritualista que me levou para o budismo, Cristina Fadu, que disse para mim, você vai ter 2 filhos com um homem de olhos azuis, que você vai casar. Eu nem conhecia o Edson ainda, nem nada. E você tem um filho por livre-arbítrio, bem mais tarde. É uma pessoa que você vai conhecer, que você vai ficar o resto da sua vida. E se você quiser, você pode ter um filho desse casamento. Você terá 2 meninos e uma menina. Olha, eu queria até puxar o livre-arbítrio que a Cláudia falou, porque isso é tão importante. O amadurecimento dessa decisão também, né? Sim. Uma mulher de mais de 40 anos, como a gente mostrou o recorte aqui inicialmente, doutora, as mulheres que engravidam depois dessa idade, elas já são mais maduras para esse momento também? Muito mais maduras, né? E sabem o que elas vão enfrentar. E hoje, ou pela profissão, ou porque não encontrou um parceiro ainda, ou porque em conjunto com o parceiro decidiram engravidar mais tarde, enfim, por vários motivos elas decidem ter essa maturidade para poder gestar.
consequentemente, pela maturidade, essa gravidez evolui melhor. Uhum, com certeza. E para você, Cláudia, como foi esse processo, então? Porque a gente sabe que gravidez mexe muito com o corpo da mulher, com a cabeça da mulher. Você já tem 2 filhos adultos, como você bem disse. O que foi diferente dessa vez? Na verdade, nada, porque eu passei muito bem as minhas outras gravidez, muito bem mesmo. Eu não passei mal, aqueles 3 primeiros meses que todo mundo fala de enjoo, eu não tive isso, né? Com o Luca também não tive. O único cuidado da doutora Silvana, na verdade, foi com a minha pressão. Eu tive pressão alta durante a gravidez. Então, eu tomei medicamento para pressão. Foi a única coisa de diferente, né? Porque a partir do 5º, 6º mês, eu fiz também um pânico. Teve a ansiedade Eu junto. tive ansiedade e tive um pânico que eu nunca tinha tido. Tive um evento de pânico há muitos anos e passei a ter pânico da noite, então eu não dormia. Eu não dormia hora nenhuma, nem de manhã, nem de dia, nem de tarde, nem de hora nenhuma. E quando começava a anoitecer, começava a me dar todo o pânico e todos os sintomas do pânico. Depois, a gente conversando longamente, eu perguntava para ela, será que isso pode ser da menopausa? Porque eu estava na menopausa. Eu saí da menopausa para engravidar. Falei, espera um pouquinho, dá uma pausa na meno, que eu já volto. Se tem alguém que consegue pausar a menopausa, é Cláudia Raia, gente. Com certeza. E eu dizia para ela, será que não existem alguns sintomas da menopausa que acompanham essa gravidez tardia? Ela dizia assim, Cláudia, não tem protocolo. Nós não sabemos disso. E é verdade, não sabem, né? Vamos entendendo dia após dia. Então entrou um psiquiatra na minha vida, que ajudou bastante. Eu consegui dormir depois, né, de quase, sei lá, 3 semanas sem dormir, direto. Ela preocupadíssima, porque o sono também com a pressão. Aí alterava a pressão, aí ficava mais ansiosa, porque a pressão estava alta, e aí era uma bola de neve, né? E a minha dúvida é, como é ter Cláudia Raia como paciente, doutora? Você deve ter muitas histórias boas de momentos que vocês passaram juntas. Então, acho que você tem que trabalhar bem a cabeça. Mas eu disse, é uma mulher, e depois você conhece, é uma mulher como outra qualquer, como eu, como você, né? Que tem seus desejos, tem seus medos, e eu acho que a gente se entendeu muito bem, né, Cláudia? Muito bem, porque em nenhum momento ela duvidou de mim e duvidou da minha fé, porque ela é uma mulher muito de fé. Eu disse para ela que ela é um anjinho que tem na terra, né? Uma pessoa que tem a profissão dela, que recebe os espíritos na mão dela pela primeira vez, isso não é para qualquer um. Com certeza. Né? E ela é uma pessoa muito de fé. E quando eu fui preencher o formulário do FIV, eu preenchi para 2 embriões, porque eu falei, gente, eu já tô com uma idade avançada, né? Eu vou botar 2 embriões. Falei pro Jarbas. Ele falou, eu acho melhor. Coloquei 2 embriões. Entra ela, o doutor José Bento, dizendo, não, 2 embriões nós não vamos colocar em você, porque eles vão vingar, os 2. A gente não vai colocar, a gente vai colocar 1. Eu disse, meu Deus. Bom, e fiquei surpresa com aquilo, porque todas as interferências que eu tive até aí foram negativas. Todas. Absolutamente todas. Não teve ninguém que me desse a mão que não tivesse sido a doutora Silvana e o doutor José Bento. Então, a partir daí, eu pensei, meu Deus, se eu engravidar, eu vou materializar o meu discurso. Porque eu falo de etarismo há um tempão. Eu falo de menopausa há um tempão. Eu defendo a saúde da mulher, eu defendo o prazer da mulher, firmemente, né? Isso é um discurso meu, dos mais importantes da minha vida, né? E sempre foi assim, desde jovem. Então, se eu colocar isso em prática, isso acontecer realmente, isso vai ser espetacular, né? Mas eu pensei isso só depois, tá? Porque durante eu tava ali e tal. E aí eu tinha os embriões que eu tinha tirado aos 48 anos, que essa taróloga
me ligou e disse, vai tirar seus óvulos. Falei, como assim, Cristina? Eu tenho 48 anos, nem óvulos eu devo ter. Tem sim, vai tirar porque é assim que vai ser. Falei, tá bom. É de Marte, sabe? E tem uma coisa que Cláudia teve uma vida muito saudável. Muito. Então, exercício isso. físico desde sempre, alimentação, disciplina, rotina, Câmara sono. hiperbárica. E aí a minha dúvida... Hiperbárica que eu faço direto. E aí a minha dúvida é, mulheres que estão assistindo agora, homens que estão assistindo agora, pensando, tá, quero engravidar depois dos 40 também. Quais são os riscos? Tem o termo até maternidade geriátrica, né, doutora? Quais são os riscos Esse disso? termo é horrível, gente. Precisa mudar isso, pelo É amor de idade Deus. materna avançada. Como se preparar para isso, então? Na verdade, é uma preparação da vida, né? O ideal seria fazer que nem a Cláudia fez, desde sempre, né? Se cuidar. Mas sim, dá para programar, se programar melhor. Então, cuidar da parte metabólica, né? Tratar todas as patologias associadas, se é que tem algum, melhorar a qualidade da alimentação, atividade física, que é essencial. Então, isso faz muita diferença. Suplementar, né? Então, os suplementos, hoje a gente tem muito suplemento aí à nossa disposição. E fazer uma programação, conversar com um pré-natalista, colher exames, enfim. E existe também a importância de se conectar com os médicos certos, né? Porque a gente sabe que a medicina, por muito tempo, foi feita por homens. E continua. E continua. Então, por muitos Hoje anos tá você... mudando. Tá às mudando. vezes. Mas você vê muitas descobertas relacionadas a mulheres muito recentes, né? Imagina a menopausa, ninguém falava desse assunto. As mulheres morriam, não chegavam na menopausa, elas morriam com 40, 50 anos. E se não morressem, eram trocadas, né? Exato. Ficavam de canto. Ou eram internadas como loucas, loucas. né? Porque é isso que acontecia. Agora a gente sabe o porquê. O envelhecimento precisa ser acompanhado nesse sentido também, né, doutora? Muito. E é importante ter mulheres como a Cláudia, por exemplo, que é uma mulher que tem uma voz importante, uma voz que todo mundo ouve já há muito tempo, uma voz de confiança, falando sobre eu tive menopausa, eu tenho essas questões, porque eu me vejo na mulher que está ali na TV. Claro. Então é tão importante isso, como a mulher tem que se preparar não só para a maternidade, mas também para buscar essas informações. Onde buscar essas informações? Não deu certo com o médico. Cheguei no médico e ele falou, não, tá tudo bem, vai embora. Eu devo procurar um segundo. Um segundo, terceiro, até encontrar alguém que te explique o que está acontecendo. Até o 10º. No meu espetáculo do Menopausa, mulheres, nossa senhora, que falavam, eu fui a 9 médicos, eu fui a 10 médicos. Eles diziam que eu não tinha nada, que os meus exames laboratoriais estavam ótimos e eu estava péssima. E ninguém tratava o sintoma, né? Só que o diagnóstico da perimenopausa, da transição menopausal, que é o que acontece antes da menopausa, ela não é laboratorial, é clínico. Então, exatamente por isso, a paciente precisa estar informada e a gente está aí brigando, né, para informar as pacientes, para que ela possa cobrar isso do médico. E, infelizmente, hoje ainda tem muito médico que ainda não fala não trata a transição menopausal, né? Retrógrado, né? Porque, na verdade, essa transição menopausal, ela dura de 8 a 10 anos. Exatamente. E ninguém sabe disso, né? Então, a gente está lutando no Instituto Menopausa Feliz, junto com a doutora André Vinícius, a doutora Silvana, a gente está lutando para que a reposição hormonal vá para o SUS, entendeu? Porque não é possível uma pessoa viver dessa maneira, né? E aí, eu te pergunto, como é ter menopausa grávida? O Luca, ele é filho da menopausa. E ele veio de uma maneira com o pé no peito, tipo a menopausa. Sabe? Como é que tem relação? Não sabe nem da menopausa, quanto mais uma gravidez na menopausa. No ano que eu engravidei, o Fantástico fez uma matéria comigo, que 1.200 mulheres nesse ano tinham engravidado 50 a mais. E passando por tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes sem informação, porque às vezes menopausa você fala, eu fico com calor, eu durmo mal, mas tem São muito mais. 176 Exatamente. sintomas da menopausa. Você reduz a menopausa a um ou outro sintoma,
E aí os outros você não associa ao problema e você Exatamente. está lá desinformada, vivendo algo, achando que acontece só com você, né, Cláudia? Eu queria só finalizar que daí eu fui fazer o FIV, só para poder organizar. Eu fui fazer o FIV, tirei esses óvulos aos 48 anos, não tirei de uma vez só, tirei em 6 vezes, né? Bom dizer isso, que eu sou um ET, mas mais ou menos, né? Não é assim também. Tirei os 6 óvulos bons e ficaram lá congelados, e a gente pensando, eu e Jarbas, eu principalmente, se eu queria ter um filho porque ele não tinha, ou porque eu queria por mim. Porque uma responsabilidade dessa, você não pode colocar no outro, sabe? Então eu precisava muito saber se eu queria ter esse terceiro filho. E aí teve um dia que ele disse pra mim, escuta, amor, tudo bem, você é ET, você não é daqui, mas tudo tem um limite nessa vida. Você tem 55 anos, alguma coisa tem que acontecer. Foi aí que eu procurei por eles e tal, então estava tudo certo para fazer a FIV. O que aconteceu? O embrião não se formou. Porque a gente toma hormônio durante 30 dias, né, doutora? Aí nos últimos 5 dias, você toma a progesterona, né? Isso. E é quando vai fazer a fecundação do óvulo com o espermatozoide. O que aconteceu é que não fecundou, não se fez o embrião. Então eu perdi os desenvolveu, óvulos. né? Não desenvolveu. E eu tinha tido uma conversa com Deus maravilhosa, que eu falei, Deus, se for para eu engravidar, se for para nossa felicidade, felicidade da nossa família, me dê de primeira. Porque eu não vou encher o meu corpo de hormônio, eu nunca tomei hormônio na minha vida. Eu não vou encher o meu corpo de hormônio. Eu já tenho 2 filhos, eu sou super feliz, meu casamento não depende disso. Então, assim, tá tudo bem pra mim. Se você me der um sinal de que não é pra ser, eu vou entender. Aí, quando a Silvana ligou, dizendo que não tinham feito os embriões, eu só olhei pra cima e falei, ok, entendi. Fiquei um pouquinho chateada, fiquei, mas toquei minha vida. Aí que começa a história. Por quê? Eu, como nunca tinha tomado hormônio na minha vida, os hormônios que eu tomei deu um boost no meu corpo e ele passou, eu passei a ovular, mas nós não estamos sabendo disso, né? Eu menstruei o primeiro mês, Ciclou 3 meses. ciclei 3 meses. E ela dizia assim, mas deve ser escape da menopausa. Eu disse, mas é engraçado que só dura 4 dias, fica igualzinho como era, né? Os 4 dias, pelo dia mais fluxo, vai diminuindo, dor de cabeça, dor na lombar, aquilo tudo. Ela disse, não, mas calma, porque você acabou de fazer uma bomba de hormônio, então pode ser que tenha mexido e tal. Segundo mês, a mesma coisa. Terceiro mês, ela falou, vem aqui, que eu preciso ver. Aí, tô eu lá fazendo o exame, o ultrassom, o Jarbas do lado. Ela disse, você está ovulando. Eu disse, oi, você tá bem louca, né? Que eu tô na menopausa. Esse ovário Falou, tá não. cheio de folículos. E é de Marte mesmo, né? Ela falou, você tem 2 óvulos no ovário direito e um no esquerdo. Cuidado para não engravidar. Ela falou essa palavra, essa frase. Ela falou. Eu falei, mas era só o que me faltava. Meu Deus Aos do céu. 55 anos, cuidado pra não engravidar. Aí, Falei fomos embora. brincando, a gente deu risada. A gente deu risada, porque imagina, a gente não imaginou. Demos risada, estão as duas agora falando Pois sobre é. o Luca aqui, tá vendo que coisa? O tempo, ó, corta pro futuro E aí foi. e tudo que aconteceu. Só que a gente não tá sabendo de nada, né? Porque a gente não... Enfim, a gente não fez exame nenhum, porque a gente não achou que isso pudesse acontecer, né? E eu tava viajando para um lado, para o outro, aqui, ali, não sei o quê, me movimentando. Fui fazer uma viagem para Itália com os meus 2 filhos. Eu mergulhei, subi ladeira com bolsa pesada. Menina, fiz e acontecia. Eu só falava, gente, olha o tamanho do meu peito com esse monte de hormônio que eu tomei. Eu tô com ódio disso. E não sei o quê, eu tô inchada, tô não sei o quê. Reclamando, aí a gente colheu o exame, né? Vamos colher o exame. Aí, depois que eu voltei, parará, ela falou, vamos colher, pediu um beta-HCG. Falei, você tá doida, né? Olha, eu quero descartar todas as possibilidades. Não custa nada, já vai colher. Falei, tá bom. Aí, colhi, tal. Me liga ela, de uma loja de departamentos, que ela tava comprando roupa pros filhos, que ela tem 2 filhos adolescentes e
criança, 7, 8 anos, ele tinha na época. Ela tinha 7 anos. E no meio das araras de roupa, porque ela não queria que ninguém... Abaixada, né? Abaixada, porque ela não queria que ninguém ouvisse minha voz, né? Que pudesse perceber que era eu Que e essa tal. voz aí não dá. É. Aí ela, chorando, como boa canceriana que é, Cláudia, Cláudia. E eu do lado da Sofia. Tava no banheiro com a Sofia, com a minha filha do meio. E ela disse, você está grávida? Eu dizia, quem está grávida? Ela dizia, você! E chorando. Você! Eu falei, eu! A Sofia começou a chorar. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, não é que você tá com um pouco, você tá com um betão, não é um betinho. Betão. Um betão, assim. É grávida real. E agora? Eu disse, agora são 9 meses. Agora vai, né? Foi. Aí o Jarbas estava numa live, eu e a Sofia chorando e rodeando ele. Eu liguei primeiro para ele, mas não atendeu porque estava na Porque live. ele estava na live. Aí, e foi essa comoção. E na hora eu percebi, eu falei, é isso. Eu materializei o que eu falo, o meu discurso. Agora eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né? Porque muitas mulheres deixaram de sonhar porque foram impedidas de sonhar. E você não tem ideia de quantos relatos eu recebo de mulheres que engravidaram depois da minha gravidez 50 a mais. Incrível. E quantas pessoas ela já fez engravidar depois dos 50. Eu fui fazer o parto de uma paciente de 52 anos, que foi uma gestação espontânea também. Aí na sala de parto eu liguei para ela. Foi. Falou, estou fazendo parto de uma mulher de 52 anos espontâneo. Que se inspirou em você. Que se inspirou em você. Esse é o poder da conversa, né? Da sororidade também, Isso. mulheres inspirando outras mulheres. E aí eu imagino, Cláudia, que tenha sido muito diferente para você também, como você se sentiu quando o Luca nasceu em relação ao nascimento dos seus outros filhos. Outro mundo, outra realidade, outro corpo que você tá ali vivendo. Mari, eu não conhecia mais nada. Eu Sério? parecia uma tonta. Eu falava, gente, a chupeta é qual que usa agora? E a mamadeira é o quê? Eles brincam com o quê? Imagina, gente, Eles 20 brincam anos com o que é depois. muito bom você conhecer o Blue e já. Já tudo, agora eu já conheço tudo, a gente tudo. já sabe tudo. Mas foi uma loucura, Mari, porque eu não sabia mais nada. Eu engordei 15 quilos, eu realmente não me reconhecia. E por ser bailarina, isso é uma exigência muito grande, né? De não estar fora do peso, não só pela estética, também mas pelas articulações. E eu olhava no espelho e dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mas eu dizia, esse corpo te deu um filho aos 56 anos, sua doida. Pelo amor de Deus, agradeça esse corpo. E tá tudo certo, né? Silvana me acalmando. E o pós-parto foi mais difícil por causa disso, né? Foi. Mas aí ela foi voltando tão rápido. Tem memória, né? Tem memória muscular e... Fui voltando, mas não foi tão rápido quanto os outros. Foi bem mais lento. Deve ser muito diferente você se olhar naquele corpo, se reconhecer, ainda mais você que sempre teve controle total do seu próprio corpo, como bailarina, a vida inteira, fazendo exercício. Doutora, a gente falou sobre o termo que a Cláudia disse que não devemos mais usar esse termo, que é o maternidade geriátrica. Qual é o termo hoje que a gente usa nesse sentido? Idade materna avançada. Idade materna avançada, importante. E também é importante a gente entender que o corpo da mulher naturalmente também tem ali uma idade mais saudável, digamos assim, para engravidar. Como é que as mulheres têm que... eu quero, sei lá, engravidar com 50 anos. A tecnologia hoje ajuda a mulher a tomar a decisão mais por ela e menos pela pressão. O que a gente tem de novidade hoje em relação a isso? Quais são os tratamentos que já tem para que a mulher consiga tomar a decisão por ela e não pela pressão do, por exemplo, eu tenho 37 anos, eu escuto pelo menos uma vez por semana. Você tem que engravidar já, porque depois não vai dar. Gente. E aí a gente começa a ficar ansiosa, né? Claro. E pensar que o nosso corpo está ficando para trás. Então, como a tecnologia e os avanços da medicina mesmo ajudam a mulher a ter mais autonomia nesse sentido hoje? A primeira coisa, a primeira orientação, está chegando aos 35 anos, é pensar no congelamento de óvulo. Que a Cláudia fez mais tarde, mas o ideal é fazer até os 35 anos, né? Pode fazer depois? Pode.
E eu acho que quando você faz o congelamento dos óvulos, você tem a liberdade de engravidar quando você quiser, quando você achar que você está pronta. Principalmente isso. E aí vem a atividade física, mais uma vez, uma boa alimentação, né? Você deixar seu corpo preparado para receber uma gestação. Autonomia é importante, né, Cláudia? A gente Muito. vê exatamente isso. Qualquer mulher, não só necessariamente em relação à maternidade, mas qualquer passo na vida, a gente é pressionada a Total. tomar esse passo. Então, Olha, eu estou vivendo isso, por exemplo, com os meus 60 anos que eu faço em dezembro. Autonomia de se produzir. Eu estou falando agora da parte profissional, né? Porque cada vez mais são escassos os papéis para mulher, 50 mais, 60. Não existem quase protagonistas para essas atrizes, né? Isso é uma pressão geral, mundial. E hoje a gente tem a indústria entendendo que não é mais assim. Que nós temos mulheres espetaculares só brilhando. São as famosas Note, né? Que é New Older Living Trend, que é a nova maneira de envelhecer. Que são essas atrizes todas maravilhosas que estão brilhando hoje, donas do Globo de Ouro, hoje donas de Oscars, entendeu? E são as atrizes 50 mais, 60, como Meryl Streep, né? Então, Demi Moore, né? Demi Moore, enfim, tantas. E aí, eu saquei isso desde novinha. Com 19 anos, eu já falei, eu vou me produzir, porque isso vai me dar uma autonomia de fazer o que eu quero no teatro. Como eu fiquei 40 anos na Globo, 40 anos, olha que loucura. E foi maravilhoso, foi incrível, mas é claro que lá eu não era produtora, não era eu que mandava, então eu acabei fazendo uma carreira em conjunto com eles, fui muito feliz, foi muito legal. Sempre voltarei, né? Mas o teatro me dá uma liberdade, uma autonomia. Por exemplo, Tarsila Brasileira, que a gente está em cartaz de novo, né? Que a gente fez, na verdade, em 2024, que foi o espetáculo que eu comecei a ensaiar depois que o Luca nasceu. Eu estreiei, ele tinha 10 meses. Foi um imenso sucesso só em São Paulo. E eu fiquei com aquilo, não, é uma história, eu estou falando da mulher mais importante do Brasil, eu estou falando dessa mulher espetacular, eu não pode ficar só em São Paulo. Então resolvi voltar com o espetáculo, fazer uma grande turnê, que a gente começou no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, e vai terminar no Teatro Municipal de São Paulo em dezembro. E a gente vai passar por várias cidades, né? A gente vai fazer Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. E Rio de Janeiro. Foram 7. E esse projeto caiu no meu colo. Mas se eu não fosse produtora, eu não teria esse papel, por exemplo. Esse protagonismo na minha carreira. Sabe? Como eu tenho vontade de produzir também audiovisual. Porque você não fica refém de um chamado, de um convite, né? Porque daqui a pouco eu vou estar o quê? Avó da... Porque é isso. Não tem problema nenhum fazer avó. Tá, mas eu quero um bom papel. Não tem problema nenhum. Mas isso cada vez é mais escasso. Então, produção, a autonomia, né, de você congelar óvulos, de você decidir a sua vida, sabe? E não você engravidar quando as pessoas querem que você engravide, ou porque existe idade. Gente, você já escreve. Entendemos que não, né? Você escreve seu próprio roteiro, né? Exato. Você faz sua própria vida. Falando sobre trabalho, falando sobre Tarsila, você já falou um pouquinho sobre esse projeto. Eu quero saber, Cláudia, como foi pra você? E como foi pra você também, doutora, porque você acompanhou a volta dela. Primeiro dia que você foi trabalhar, depois que o Luca nasceu, você lembra o que você sentiu? Vou colocar roupa, me senti mulher de novo, me senti profissional. Como é que foi isso? Porque quando você é mãe, o indivíduo mulher, ele descansa por um tempo, né? Eu digo que você só volta mesmo a se sentir você pelo menos depois de 9 meses, que é como você demorou para se transformar. É o tempo da gestação.
Mas mesmo valendo, são 2 anos. Na minha opinião, com a minha experiência. Né? Não foi fácil, porque eu não gostava daquele corpo, e aí eu ia me trabalhando para isso, aí dieta, e aí usei caneta emagrecedora, tudo isso com os médicos se falando. E aí eu fui criando autonomia de novo do meu lado profissional. Agora, quem diz que a gente quer sair de casa? Quem diz que a gente quer parar de amamentar? Quem diz que a gente olha aquela carinha e fala, eu vou ficar 8 horas ensaiando e não vou ver essa criança? Então, é uma divisão louca, sabe? Tanto que ele ia no ensaio. Eu não aguentava ficar o tempo todo. E o Jarbas também, que é absolutamente apaixonado por ele. Então, ele ia. Agora, nessa versão do Tarsila, ele ia também, mas ele ia jantar com a gente. Então, pelo menos, a gente jantava com ele, né? Mas é uma vida de ensaio de 8 horas por dia. É isso, entendeu? E se desvencilhar na hora que não está pronto ainda para se desvencilhar, sabe? Eu acho que foi um pouco prematura a minha volta, mas esse espetáculo era para ter feito em 2022. E aí tivemos um problema de ordem burocrática, que a gente não conseguiu encenar 22, eu encenaria 23. E aí eu engravidei. Então adiou, já tinha adiado 2 vezes, na verdade. Eu não podia adiar mais, mas eu acho que foi prematuro. E pensar que tem mães que voltam ainda muito mais cedo, né? Sim. 1, 2, 3 meses. Eu tenho colegas médicas, por exemplo, que ficam 1 mês e voltam para o consultório. Existe uma recomendação, doutora, principalmente depois dos 40, dos 50 anos. A recuperação é diferente também? É um pouco mais lenta, assim. A recuperação é mais lenta. O ideal é que fique pelo menos 4 meses. Mas nem sempre isso acontece. Agora, de uma cirurgia, pelo menos 30 dias, vai em repouso. Agora, por exemplo, no caso da médica, vai para o consultório, vai ficar sentadinha, tudo bem. Aí pode Mas no voltar meu com 30 caso, dias. não, né? Mas ela ensaiando 8 horas. 8 horas. Não. Não, e ela me dava muita bronca durante a gravidez, porque eu malhava de manhã e de tarde eu ia fazer aula de balé. Ela disse, precisa fazer as 2 coisas no mesmo Hipertensa, dia. tá? Hipertensa. E fiquei hipertensa só na gravidez. Quando o Luca nasceu, voltei. Eu tenho pressão baixa, normalmente. Voltei minha pressão baixíssima como era. Que loucura, né? E ela dizia, pelo amor de Deus, faz uma coisa de cada vez. Não precisa fazer as 2 no mesmo dia. Eu dizia, você está me podando, eu não consigo. No dia que eu tive o Luca, a minha pressão aumentou muito. E eu falei a gente ligou para ela, ela falou, deixa ela deitada, falou pro Jarbas, deixa ela deitada, de ladinho, quietinha. Aí eu peguei o telefone, liguei para ela e falei, hoje é meu treino de perna. Pelo amor de Deus. Você não tá entendendo, eu não posso interromper meu treino da semana. Ela falou, você vai interromper, porque hoje você não vai sair daí. Você vai ficar quietinha, deitadinha. Pelo amor de Deus, me obedeça, pelo menos hoje. E ela, pelo andar da carruagem, ela já sabia que ia ser nesse dia. Ele nasceu de 8 meses, né? Eu falei para ela, se chegar em 36 semanas, a gente estoura um champanhe. Aí chegou em 36 semanas, a gente falou de manhã. E à tarde, ela me falou da hipertensão, né? A pressão tinha aumentado e tal, aí aconteceu tudo isso. Aí ela disse, vamos até o hospital só para dar uma olhadinha. Pegue suas Pega coisinhas. as suas coisas. Eu falei, que coisinhas? Disse eu. Coisinha. Aí ela disse, as coisinhas do bebê, as suas coisas. Eu falei, o bebê tem tudo, eu não tenho nada. Porque faltava 1 mês ainda. Eu estava organizando o meu enxoval, mas eu não tenho nada. Eu disse, imagina que a Cláudia Raia não tem uma camisola para levar para o hospital, Cláudia, Aí liguei para minha imagina. secretária e falei, pega aí o que tiver e traz para a maternidade. Fui, parecia que eu estava indo para Nova York. Uma felicidade, não foi? Foi mesmo. Gente, uma alegria. Aí pedi para eu me maquiar um pouquinho, ela deixou.
Alegre e Maravilhosa. hipertensa, mas maquiada. É isso. entendeu? E pensando no treino de perna, tá? Porque é a única pessoa nesse país, no mundo, que não quer perder o treino de perna. Não, e o anestesista que foi fazer minha anestesia, ele era uma tensão em pessoa. Porque primeiro, ele estava com a Cláudia Raia. Segundo, hipertensa. Então ele estava numa tensão, eu fazia piada, ele não ria, eu dizia, Silvana, ele não ri de nada que eu falo. Eu disse, Cláudia, ele tá tenso. Tá um público difícil aqui. Tá difícil aqui, eu tô tentando colocar uma comédia aqui, mas não tô conseguindo. Aí depois. Aí, só muito depois ele relaxou. Foi um eu- espetáculo, né? Foi. O nascimento do Luca. Foi, porque eu sonhei que o Luca tinha nascido sob aplausos. E eu contei para ela. Ela falou, então vamos cumprir esse sonho, vamos realizar esse sonho, ele vai nascer sob aplausos. Aí quando ele nasceu, todo mundo aplaudiu. Tinham o quê? Umas 15 pessoas na sala? 17, para ser mais 17 exato. pessoas na sala. Meus Fora as amigos que do lado estavam de do fora, lado de fora. no vidro. E aí ele nasceu sob aplausos, com a música da Nana Caymmi tocando. Que lindo. Já nasceu filho de Cláudia Raia, É. entendeu? Já estreou. Eu sei que vou te estreou. amar. Já estreia já de Luca nesse mundo. Maravilhoso. Bom, vamos, antes de encerrar aqui, trazer uns mitos e verdades para todo mundo que está assistindo sobre a maternidade depois dos 40, depois dos 35, talvez. Então vamos lá. Toda gravidez depois dos 35 anos é automaticamente considerada de alto risco, doutora? A idade ela não pode ser um fator determinante, né? Então, 35 ela tem um pouco mais de risco, mas não é um altíssimo risco. Aí tem que ver como que essa mulher está metabolicamente falando, né? Então é um mito, né? Não É um dá pra mito. gente entender É um que mito. automaticamente. É. Depois dos 40 anos, é praticamente impossível engravidar naturalmente. Mito. A mulher após 40 anos está engravidando e engravidando bastante. E não só engravidando, né? Vivendo, né, Vivendo. Cláudia? Também. Crescendo. A minha geração sempre ouvi dizer que depois dos 30 é só pra trás. todo Aí mundo, depois a você sua chega nos geração, a 30, depois dos nossa. 40. Exatamente. E aí quando você chega, você percebe que não, é maravilhoso. É quando a gente mais se conhece, né? Uma fase boa. É muito bom. Gravidez tardia sempre termina em cesárea. Não necessariamente. Mais uma vez, a gente não pode levar em consideração só a idade, tem que levar em consideração a saúde da mãe, a saúde do feto também. E o conjunto vai me dizer qual a via de parto. O pré-natal de uma mulher mais velha precisa ser diferente? Precisa ter mais atenção, sim. Em relação à suplementação, não, mas precisa ter um cuidado maior em relação à pressão, em relação à glicemia, sim, tem alguns detalhes maiores. Entendi. Então a gente entende aqui que basicamente tudo é mito, né? Porque a gente se cerca de mitos sobre as coisas, porque né? são crenças limitantes, né? Que fazem com que a gente não ande para frente. Né? Parece que a mulher sempre é puxada para trás, não pode, não deve, não é assim, não é adequado. Isso tudo vai me tirando do sério, um patriarcado retrógrado, chato, que já não combina mais com os dias de hoje. Sabe, tá lá o patriarcado lutando para ter as mulheres submissas e as mulheres com essas crenças limitantes que faz com que eles coordenem e mexam na vida da mulher do jeito que eles querem. Né? Na verdade, não é assim. Quem mexe, quem escreve o nosso roteiro somos nós mesmos. É maravilhoso isso. Na verdade, a partir dos 35 anos, tem uma queda do número de folículos, né? Tem uma queda da qualidade dos folículos, principalmente a partir dos 40 anos. Então, por isso a gente incentiva o congelamento dos óvulos, né? Incentiva, talvez, engravidar um pouco mais cedo, se não for congelar. Mas a idade não é mais limitante para essa mulher gestar. Que a gente tome as nossas próprias decisões a hora que a gente quiser, Sim, né? não e busque a ajuda de outras mulheres também. Exato. Médicas, Exatamente. amigas, Isso. profissionais, pra gente fazer o que a gente quer. Antes de encerrar, a gente tem alguns minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta. Como é o Luca hoje? Ele é maravilhoso, ele é um anjinho, ele é um anjo que veio para a Terra. Calminho, querido, simpático, bem filho da Cláudia Raia, ele fala com todo mundo, ele faz amizade no elevador, ele é muito parecido com a irmã dele, com a Sofia, que sou eu escrita, assim. A gente é muito parecida nessa parte. Ele é
fofinho, ele é carinhoso, ele é um amor de menino. Você não tem ideia. Eu podia ter 10 filhos como ele e o Enzo. Não que a Sofia não, mas é mulher, já é mais complicado. Mas os dois meninos que eu tive é uma paz, assim, maravilhosa. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Cláudia. Obrigada, meu Parabéns pela história, pela carreira de vocês, por inspirarem tantas pessoas e ajudarem outras mulheres também, porque a gente realmente precisa disso. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até o fim desse bate-papo. Temporada nova do Na Palma da Mari, estreando hoje em grande estilo, com Cláudia Raia aqui com a gente. Semana que vem tem mais Na Palma da Mari entre mulheres, mas todo mundo precisa assistir. A gente se vê.